Olá, queridos. Nós vamos agora no nosso último módulo da capelanias. Nós demos uma base, da capelania prisional, social, empresarial, hospitalar. E agora vamos terminar sobre a capelania educacional. Mas antes de entrar na capelania educacional, escrevemos o livro Orações de Todos os Dias para Todas as Necessidades, onde eu dedico um capítulo ao professor e outro capítulo ao estudante. Por quê? Porque o livro Orações de Todos os Dias para Todas as Necessidades, ele mostra, a variedade de profissionais que compõem a nossa sociedade, certo? Então, nesta área da capelania educacional, nós temos o mundo da escola, sobretudo, o professor e o aluno. Por isso que eu dedico neste livro um capítulo para o professor e um capítulo para o aluno, porque ambos precisam receber uma graça especial, um para aprender, para ter formação, e o outro a graça de dominar o assunto e transmitir com amor, sabedoria e paixão o seu ensino. Então, dedicamos isso, um capítulo ao professor e um capítulo para o aluno. E a base da capelania educacional é a mesma das outras. O evangelho tem que ser levado aonde a vida da cidade acontece. Pense na sua cidade agora, nas escolas que tem aí na sua cidade. No caso, a minha cidade são centenas e centenas, passam de 1.000 escolas, na verdade mais de 3.000 escolas da cidade de São Paulo. Quantas escolas, quantas universidades. Então, o mundo acadêmico é um mundo muito variado e complexo muitas vezes. Então, a capelania educacional, ela propõe levar o evangelho no mundo acadêmico, levar o evangelho em uma escola particular ou do governo, em uma universidade. Por isso tem até mesmo capelania universitária. Então, a capelania educacional é a arte de levar o evangelho nas escolas, quer para os alunos, para os pais, funcionários, professores, diretores. É a arte de levar o evangelho. Evidentemente, você tem que entender um pouco deste mundo educacional. Gostaria como assim uma primeira dica, você entrasse no site da Rádio Transmundial. Guarde isso, Transmundial. Você pode adquirir materiais fantásticos e cursos muito bons sobre capelania educacional, tá? A Rádio Transmundial, você tem no site ali, tem muitos livros e tem cursos que te preparam de uma maneira mais profunda para atuar no mundo educacional. Mas eu quero aqui te dar uma base, porque escrevi esse livro e eu dedico um capítulo sobre a capelania educacional. Bom, vamos ver. O princípio básico, da sociedade é o princípio da educação, do saber, do conhecimento. Nós somos frutos do conhecimento. Nós somos frutos do conhecimento. Então, a sociedade depende de uma formação, na área profissional, na área fundamental. Gente, as nações que investem em educação são as nações mais prósperas do mundo. Basta olhar para uma Coreia do Sul, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, e vamos crer que também no Brasil já temos modelos de qualidade, mas precisamos de um ensino de qualidade no Brasil. Essa é a verdade. Mas
Pensando nisso, eu quero inserir o contexto do capelão educacional. O que é um capelão educacional? É alguém vocacionado, alguém que entende um pouco do mundo em que ele vai atuar, que tipo de faixa etária, alguém que vai ler, vai pesquisar os dilemas dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, né? Alguém que vai compreender, depois vou sugerir literaturas aqui. Um capelão educacional é alguém vocacionado, cheio do amor de Deus pelo mundo das escolas, onde ele, de alguma maneira, vai apresentar o Evangelho com sabedoria, com contemporaneidade. Ele vai levar o Evangelho dentro do mundo acadêmico, ele vai aproveitar temas específicos, né? E muitas vezes ele vai adotar uma escola, ele vai estar ali em um período para levar o Evangelho, levar a paz, a reconciliação, né, para aqueles alunos, ok? A formação de um capelão educacional. Procure conhecer melhor o universo escolar. Por isso estou te dando uma dica, o livro da Transmundial, Capelania Educacional, Capelania Estudantil. Tem uma literatura fantástica, você precisa conhecer bem. A primeira coisa de um capelão educacional é a vida espiritual. Porque é preciso ter um dom, uma graça especial para lidar com os estudantes. Porque é um mundo complexo, gravidez indesejada, bullying, drogas, ameaças, e tem tantas coisas que não quero compartilhar aqui que acontece dentro de uma escola. Nós vimos aí recentemente, né? Agora os policiais nas escolas para guardar nesse momento de tensão que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ameaças, né, dentro das escolas. Então o capelão, ele leva paz, porque muitas vezes aqueles alunos estão carregados de um peso muito grande. Dependendo da escola e do bairro, eu tive amigas, né, especialmente uma preciosa amiga professora, onde ela foi chamar a atenção de um aluno aqui em São Paulo, em uma zona de São Paulo, e o aluno disse: a senhora fica quieta, porque senão eu vou meter uma bala na senhora, ameaçando ela de morte. Sabe o que essa minha amiga fez? Na época, faz muito tempo, pediu as contas, não quis mais trabalhar de tanto medo. Então, às vezes, escolas são palcos de tráficos, de drogas, de bullying, de prostituição, de outras coisas. Então, o capelão é um agente de misericórdia, com amor e sabedoria, para levar o amor de Deus, para trazer reconciliação, para levar realmente a graça do Evangelho que transforma as pessoas, que transformam uma sala de aula. Então o capelão tem que ter uma vocação do Espírito Santo, né? Tem que ter o entendimento claro da aplicação da Bíblia no contexto educacional, né? Ele não vai lá para pregar doutrinas, mas ele vai lá para levar o amor de Deus, usando textos bem chaves no mundo escolar. Uma coisa importante é que o capelão, em algumas vezes, ele vai ter a oportunidade de levar o ensino religioso, sem levar nada da sua religião. Ele pode ser evangélico, católico, mas ele vai levar o evangelho, não vai levar a doutrina da sua religião. Então, às vezes, tem escolas que permitem levar o ensino religioso e ela já tem um material, muitas vezes poderá usar este material. Importante de um capelão educacional é adotar a escola. Fazer um projeto, né, do que ele propõe naquela escola, tá? E o mais importante é que ele vai estar ali para cuidar de um todo. Por exemplo, né, muitas vezes um aluno ele não está bem na classe porque os pais, ou o pai é alcoólatra, a mãe
tem outras situações, então ele vive um ambiente pesado dentro de casa e ele traz esse ambiente pesado para dentro da escola. Então o capelão hospitalar, ele tem esse discernimento de sentar e ouvir e tentar atingir na raiz a situação daquele aluno que talvez passa por rebeldia, passa por dificuldades, está tendo dificuldade até mesmo na área de sobrevivência, de alimento dentro de casa. Está passando por bullying porque tem alguma situação física limitante muitas vezes, e às vezes não tem, é bullying mesmo. Então, como trabalhar? Às vezes sofre situações nas redes sociais. Então, o mundo do estudante é um mundo complexo. Então, o capelão tem que procurar estudar sobre o mundo da escola, sobre os dilemas que enfrentam os estudantes. O capelão tem que estar preparado para o aconselhamento pastoral estudantil. Por isso tem que estudar algumas temáticas, por exemplo, gravidez na adolescência, emancipação sexual, drogas, tipos de drogas que hoje, cada hora surge, gente, essa droga aí, droga zumbi, que está arrebentando com muita gente, com muitos jovens, O capelão tem que aprender a dar direcionamento na área de dependência de vícios, Tem que, de preferência, aprender também um curso de primeiros socorros. Por exemplo, eu sou formado nos primeiros socorros pela Cruz Vermelha Internacional, pela Cruz Vermelha Brasileira. Faça um curso de primeiros socorros, talvez precisa de ter essa, aliás, todo capelão precisa fazer um curso de primeiros socorros. É fundamental saber socorrer uma pessoa de afogamento, ou quando engasgou, alguma coisa assim. É fundamental a pessoa num acidente, como fazer. Um capelão, alguém que procura servir a sociedade como um todo, Especialmente nessa área educacional, muita coisa pode acontecer. Então, procure fazer um curso de primeiros socorros. Um capelão também tem que saber o que fazer, em momentos de crises ali dentro da escola. Por exemplo, tem alunos que vão para a escola com uma motivação errada. Exemplo, tráfico. Então, o capelão tem que ter um tato para lidar com essas situações. O capelão tem que entender muito bem sobre o bullying, porque muita gente sofre dentro das escolas. Como trabalhar com aquele que está causando e com aquele que está vivendo a situação do bullying. Tem que compreender um pouco disso, compreender entender um pouco como funcionam as drogas perturbadoras, porque às vezes não aprende uma matéria porque está usando droga todos os dias. Então, que tem que entender um pouco sobre as drogas, sobre os vários tipos de drogas, e aí você vai poder ter uma ajuda melhor, Nas escolas se enfrenta muito gravidez indesejada. Então tem que entender e falar sobre o aborto. Então são temas muito complexos, mas que os estudantes vivem. Então é preciso saber como aconselhar naquela gravidez precoce. O capelão tem que aprender a trabalhar, a ter trabalhos preventivos, usar as datas da escola e trabalhar temas específicos, entende? Por exemplo, Dia da Independência. No Dia da Independência, você que é capelão escolar vai trabalhar um tema, vai passar um filme. Independência das drogas, independência da rebeldia, certo? Independência do orgulho. Então você tem que aproveitar um tema e trabalhar aquele tema, Por exemplo, Dia de Descobrimento do Brasil, você prepara uma palestra, sobre descobrindo o seu potencial. Aí você usa aquele tema e aplica no contexto da escola. Compreende isso, Dia das Mães, dos Pais. Então você pode passar valores e levar o ensino através desses valores.
Compreende isso? Então, o capelão, ele aplica na sua realidade datas comemorativas e traz ensinos realmente de base para aquele. Por exemplo, Dia do Amigo, um exemplo, o capelão aproveita o Dia do Amigo e trabalha sobre relacionamentos, como trabalhar com vários tipos de temperamentos, vários tipos de pessoas. Ensina um pouco da ciência dos relacionamentos. Compreende isso? Então você vai usar as datas comemorativas para trabalhar valores na escola. Um capelão, ele precisa entender que ele pode ser um instrumento para a transformação de escolas inteiras. Gente, é tão importante quando alguém chega numa escola, ele está vivendo um momento difícil na sua vida, seja um professor, seja um aluno, e ele tem um capelão ali, por exemplo, toda terça-feira à tarde, para compartilhar. Então você adota um hospital e você está ali de prontidão para servir com o evangelho, servir com aconselhamento, servir com um ombro amigo. Olha, a escola que tem um capelão, ela vai crescer em todos os sentidos. Um capelão tem que aprender a lidar com um mundo contraditório, porque a rebeldia toma conta muitas vezes. Você vai ter que ter uma paciência incrível, vai ter que ter um discernimento, porque percebe ali ações de rebeldia, de outra coisa. O capelão tem que ter uma mente aberta para falar sobre sexo, por exemplo, tem que abrir o jogo. Gente querida, a pornografia virtual hoje é um negócio enorme, que rende muito dinheiro, e muitos alunos são escravos de pornografia virtual. Então, como trabalhar isso? Como trabalhar, mostrar que aquilo causa um dano horrível? Então é preciso ciência, tato, discernimento, né? Um capelão tem que ter mente aberta e estudar vários tipos de assuntos que muitas vezes os pais não têm capacidade de ensinar ou têm bloqueios de ensinar. Entende? O sexo na idade prematura, tem que falar, tem que abrir o coração, porque se não aprenderem, será terrível. Agora, com essa questão da ideologia de gênero tentando dominar o mundo, alguns países da Europa, né? Brasil está caminhando para isso. Isso é uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Portugal, por exemplo, eu ouvi uma notícia essa semana que a criança pode ter o seu nome normal de registro, mas na escola pode ter um outro nome qualquer, pode assumir uma identidade qualquer. Então um capelão tem que ter graça para trabalhar com isso, para ensinar os valores, né? Então ele tem que ter mente aberta, tem que estudar sobre o contraditório, tem que ter paciência para viver situações tão diferentes dentro do mundo escolar. O capelão tem que ter um conhecimento atualizado do que está acontecendo no mundo, certo? Né? Como, por exemplo, baleia azul e outras coisas que vão surgindo por aí, né? Como lidar com esses venenos das redes sociais. Então precisa compreender um pouco para saber o que está falando ali, né? Um capelão também tem que ter uma vida emocional equilibrada. Ele precisa ter o evangelho de um lado, certo? Mas também ter do outro lado conhecimento, domínio, ser amoroso, ser paciente, ser reconciliador, porque às vezes tem crise ali, ter autenticidade, tem que saber aplicar os versículos bíblicos corretos, ser otimista, ter autocontrole, isso é muito importante. O capelão precisa também entender o código de ética da universidade e da escola. Por exemplo, ver tudo aquilo que é possível fazer dentro da permissão
daquela escola. Tá? Segundo, o capelão precisa entender o regime interno para não ferir professores, funcionários, diretores. Toda escola tem o seu regime interno. A atuação do capelão não deve contrariar o trabalho dos pedagogos, psicólogos, diretores. Pelo contrário, colaborar. O capelão também precisa, de olhar para o mundo familiar do estudante. Porque muitas vezes aquele estudante que não está bem é porque a família não está bem. Muitas vezes o capelão vai visitar a família, ele vai atingir a raiz daquele aluno que está vivendo momentos de complexidade. O capelão também precisa, com uma graça especial, olhar com carinho para os professores e para aqueles que compõem o corpo diretivo da escola e para os funcionários. Por quê? Muitas vezes um professor ele precisa de ajuda de um capelão. Ele está vivendo momentos difíceis, ele não está dando o máximo dele porque ele próprio está precisando de ajuda. Muitas vezes os próprios diretores, às vezes um funcionário. Então o capelão pensa na escola como um todo. Ele pensa na escola como um todo. Uma vez eu vivi uma experiência em uma escola, na verdade uma universidade em Ribeirão Preto. Estava eu e um amigo que hoje é um empresário nos Estados Unidos e nós estávamos dentro de uma escola. E nós vimos, ao compartilhar o evangelho ali, a transformação de algumas pessoas. Bem, tem organizações como a ABU no Brasil, Aliança Bíblica Universitária, que dá uma boa base para aqueles que querem atuar nas universidades. Mas também nós temos algumas literaturas específicas que podem ajudar os capelães educacionais. Por exemplo, chama Aconselhamento Cristão, da editora Edições Vida, aqui no Brasil, Vida Nova, Edições Vida Nova, Aconselhamento Cristão. Capelania Educacional, da Rádio Transmundial, também dá uma boa base para atuar na capelania. Também tem este livro nosso, que é Transformando através da Palavra. Como levar uma pessoa à conversão, como deve ser a família, os relacionamentos, como ter o fruto do Espírito, como ser preparado por Deus para levar o Evangelho com sabedoria em diversos segmentos. Então você pode adquirir esse livro nosso, Transformando através da Palavra, orações de todos os dias para todas as necessidades, que tem a oração do professor e do aluno, e também o Manual do Capelão, que é fantástico, o livro deste meu conhecido, te dá uma boa base também para esse mundo da capelania, que é um mundo bastante variado, Pois bem, então, eu quero terminar com isso. A capelania educacional é alguém vocacionado para levar o Evangelho para os estudantes, para os vários tipos de comportamentos, para os vários tipos de níveis sociais e também para os professores e o mundo que envolve a educação. Você vai ter oportunidades de ver transformação, oportunidades de se tornar amigos, oportunidades de alcançar as famílias com o Evangelho de Jesus. Certamente, um capelão educacional precisa ser monitorado com os frutos do Espírito Santo, ou seja, tem que estar cheio do Espírito Santo, mas especialmente dos frutos do Espírito Santo. Então, é o meu conselho para você. Está sendo chamado para trabalhar como um capelão educacional?
Você tem que ler e orar sobre Gálatas 5:22. Você vai precisar. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Um capelão precisa pedir a Deus o fruto do Espírito. Por quê? Primeiro, se ele tiver paciência, ele tem tudo para lidar com os estudantes, mas é a paciência divina, amor por aquilo que faz, alegria. O capelão tem que ser uma pessoa alegre, que vai falar aos jovens, que vai ter criatividade, fidelidade, mansidão, ser dominado, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Ou seja, o capelão tem que ter o fruto do Espírito Santo para que ele tenha resultados positivos dentro da tua ação de capelania. Ok, queridos? Bem, essa é uma base sobre a capelania educacional. Mas não esqueça de ir lá no site da Transmundial e comprar o livro Capelania Educacional Estudantil. Tem lá literaturas maravilhosas que vão te ajudar. Também podemos te ajudar, se você quiser. Aí tem o nosso telefone, entre em contato conosco, podemos te ajudar a fazer um projeto, de escola. Você apresenta para certa escola a importância da capelania educacional. Ok? Deus te abençoe muito e que alegria, Chegamos ao final desses cursos básicos, na área da capelania. Nós tivemos a base da capelania, tivemos a capelania social, tivemos a capelania prisional, a empresarial, a educacional e a hospitalar. Então nós te demos uma base. Eu espero que isso tenha despertado o capelão que há em ti, e também nós temos formas e especializações que podemos te direcionar, ok? Deus te abençoe muito. Foi uma alegria passar um pouquinho desse conhecimento para você. E fique ligado aí, nós vamos ter muitos cursos maravilhosos para ajudar no crescimento do seu chamado. Deus te abençoe. Até o próximo.